Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para continuar aqui na palavra do Senhor. Nós vamos continuar hoje no capítulo 12 de Jó. Nós vamos ler até o capítulo 20. Na verdade, eu ia falar que a gente ia continuar no livro de Jó, mas nós vamos continuar hoje aqui, tá? No livro de Jó, vamos ler do capítulo 12 ao capítulo 20, ok? E nós estamos vendo aqui alguns debates entre Jó e alguns dos seus amigos. Jó ali, depois de ter passado por toda aquela situação, onde ele perdeu algumas riquezas, perdeu também alguns filhos, perdeu todos os seus filhos, na verdade, e ele está aqui se perguntando, tentando entender por qual motivo que ele está passando por essa grande situação, por essa situação complicada, né? Então, sem muita enrolação, já vamos aqui para o capítulo 12. Então Jó respondeu: Como vocês são importantes, a sabedoria vai morrer junto com vocês. Todavia, eu também tenho inteligência e não sou inferior a vocês. Quem não sabe tudo isso? Eu me tornei motivo de zombaria para os meus amigos, eu que gritava a Deus para ter uma resposta. Zombam de mim, que sou inocente e íntegro. Os que estão satisfeitos dizem: desprezo para o infeliz, empurrão para quem está escorregando. Enquanto isso, existe paz na tenda dos ladrões, e aqueles que desafiam a Deus vivem tranquilos, pensando que o têm na palma da mão. Pergunte aos animais, que eles instruirão você. Pergunte às aves do céu, que elas o informarão. Pergunte aos répteis do chão, que eles lhe darão lições. Entre todos esses seres, quem não sabe que foi a mão de Javé que fez tudo isso? Nas mãos dele está a vida de todos os viventes e a respiração de todo o ser humano. Então tudo está no controle de Deus. Desde os animais até nós, seres humanos, até mesmo a natureza, tudo está na mão de Deus. Então o motivo aqui de entender que a nossa confiança tem que estar no nosso Criador. A nossa confiança tem que estar em Deus. Não é o ouvido que distingue as palavras e o paladar que saboreia os alimentos? Por acaso os anciãos não estão destinados a ter sabedoria e os velhos a ter prudência? Em Deus estão a sabedoria e a força. A ele pertencem perdão, a eles a ele pertencem a perspicácia e a inteligência. O que destrói, ninguém reconstrói. Se ele aprisiona, não há escapatória. Se ele retém a chuva, tudo se resseca. Se ele a solta, a terra se inunda. Ele possui a força e a eficácia, e dele dependem tanto o enganado como o enganador. Ele torna estúpidos os intelectuais e enlouquece os juízes. Despoja os reis de suas insígnias e os amarra pela cintura com uma corda. Faz os sacerdotes andar descalços e transtorna os poderosos. Tira a palavra dos oradores e priva de sensatez os anciãos. Espalha desprezo sobre os aristocratas e afrouxa o cinturão dos militares. Arranca das trevas os segredos e traz à luz as coisas obscuras. Engrandece as nações e depois as arruína. Desenvolve as nações e as abandona. Torna loucos os chefes de Estado e os extravia numa confusão sem saída. Eles caminham às apalpadelas numa escuridão lúgubre, cambaleando como bêbados. Então a gente vê aqui que, até anotei aqui, Deus pode repetidamente confundir a sabedoria dos homens e deixá-los completamente desorientados. Então nós temos que entender que nós temos um Deus muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. E Ele é o dono de todas as coisas. Ele pode até mesmo confundir aqueles que se dizem sábios, porque Deus é Deus. Capítulo 13. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Ouvi com os meus próprios ouvidos e compreendi. O que vocês sabem, eu também sei. Só trazendo um adendo aqui, eu vou trazer algumas explicações aqui que a Bíblia traz para a gente sobre o que nós estamos lendo, tá? Então eu vou focar um pouquinho mais aqui na própria explicação da Bíblia. Não sou inferior a vocês. Contudo, eu quero acusar o Todo-Poderoso. Desejo discutir com Deus. Vocês são apenas manipuladores de mentiras. São todos meros charlatães. Oxalá vocês ficassem calados. Seria o melhor ato de sabedoria. Ouçam agora a minha defesa.
Prestem atenção aos meus argumentos. Ou vocês pretendem defender a Deus usando mentiras e injustiças? Vocês querem tomar o partido de Deus e se tornarem advogados dele? E se ele examinasse vocês? Será que o enganariam como se engana a um homem? Se vocês forem parciais secretamente, ele os reprovará com severidade. A majestade dele não lhes dá medo? O terror dele não cai sobre vocês? As lições que vocês aprenderam são cinzas, e suas defesas são de barro. Calem-se, que agora sou eu que vou falar. Agora eu vou falar, aconteça o que acontecer. Vou arriscar tudo, vou jogar com minha própria vida. Ainda que ele queira me matar, não me importo. Diante dele, vou defender o meu comportamento. Para mim, isso já seria uma vitória, porque nenhum hipócrita pode apresentar-se diante dele. Trazendo aqui essa explicação, porque eu achei até um pouco confusa, mas a explicação que a Bíblia traz aqui para a gente é o seguinte: Jó faz uma acusação severa. A teologia de seus amigos, pretendendo defender a Deus, acaba condenando o homem que sofre. É o grande perigo de qualquer teologia que pretenda dar a última palavra sobre Deus e sobre o homem. Desse modo, a teologia se torna idolatria, colocando um obstáculo à fé e à experiência de Deus. Por isso, Jó pede que os amigos, representantes da teologia oficial, se calem. A concepção que se tem de Deus pode ser o maior empecilho para o encontro com o próprio Deus. Assim, correndo todos os riscos, Jó quer se confrontar diretamente com Deus. Vamos aqui no versículo 17. Escutem bem as minhas palavras. Prestem atenção ao que vou declarar. Eu preparei a minha defesa e sei que sou inocente. Alguém quer discutir comigo? Calar agora será morrer. Assegura-me, Deus, duas coisas apenas, e eu não me esconderei de tua presença. Afasta de mim a tua mão e não me amedrontes com teu terror. Depois podes me acusar e eu te responderei. Ou então falarei primeiro e tu me responderás depois. Quantas são as minhas culpas e os meus pecados? Mostra-me as minhas transgressões e os meus pecados. Por que escondes o teu rosto e me tratas como teu inimigo? Porque assustas uma folha que o vento carrega e persegues uma palha seca? Por que rediges contra mim sentenças amargas e me obrigas a assumir os erros da minha juventude? Por que coloco os meus pés no cepo, vigia todos os meus passos e examinas todas as minhas pegadas? Como odre e como veste roída pela traça se desgasta. Capítulo 14. O homem nascido de mulher tem vida curta e cheia de inquietação. Ele se abre como flor e logo murcha. Foge como a sombra sem parar. E tu cravas teus olhos num ser assim, e os citas para um processo contigo? Mas quem pode tirar o puro do impuro? Ninguém. Se os dias do homem já estão contados e tu sabes o número de seus meses, se lhe fixaste o limite intransponível, afasta dele o teu olhar e deixa-o em paz, de modo que ele possa usufruir do seu salário como um empregado. Uma árvore tem esperança, mesmo que a cortem, ela volta a brotar e os seus ramos continuam a crescer. Embora suas raízes envelheçam na terra e o seu tronco esteja amortecido no solo, ao cheiro da água ela solta brotos e produz folhagem como planta nova. O homem, porém, morre e fica inerte. Para onde vai o homem quando expira? As águas do mar podem acabar, os rios podem baixar e secar, mas o homem que jaz não se levantará. O céu passará e o homem não vai despertar nem acordar do seu sono. Oxalá me guardasses escondido no túmulo, até que passasse a tua ira e marcasse um prazo para te lembrares de mim. Quando morre, o homem poderá talvez reviver? Eu ficaria esperando durante todos os dias do meu serviço, até que chegasse a hora da mudança de turno. Com saudade da obra de tuas mãos, tu me chamarias, e eu responderia. Então, tu não controlarias mais os meus passos e não vigiarias os meus pecados. Fecharias num saco os meus erros e passarias cal sobre as minhas culpas. A montanha se inclina e cai.
A rocha se move do seu lugar. A água corre e desgasta as pedras. A enxurrada arrasta as terras e tu destróis a esperança do homem. Tu o abates para sempre, e ele se vai. Desfiguras o rosto deles e o expulsas. Se os seus filhos serão felizes, ele não sabe. Se os seus filhos vão se arruinar, ele desconhece. Ele só sente o tormento da própria carne, sente o sofrimento de sua própria alma. Trazendo aqui também a explicação do capítulo 14, diz o seguinte pra gente. Jó faz uma proposta curiosa: ficar escondido no túmulo até que a ira de Deus se vá embora. Depois, Deus sentiria saudade de sua criatura e iria buscá-la no mundo dos mortos. Todavia, essa ideia de ressurreição só tomará corpo muito mais tarde, no século II a.C. Tem que prestar bastante atenção aqui para a gente entender a história de Jó. Vamos aqui agora para o capítulo 15. Elifaz de Temã tomou a palavra e disse: Por acaso um sábio responde com doutrinas falsas? Ou se incha com o vento leste, argumentando com razões inconsistentes ou palavras sem sentido? Você está destruindo a religião e eliminando a oração. Suas culpas inspiram suas palavras, e você usa a linguagem dos astutos. Quem condena você é sua própria boca, e não eu. São suas palavras que testemunham contra você. Por acaso foi você o primeiro homem a nascer? Será que você veio ao mundo antes das colinas? Por acaso você foi admitido no conselho secreto de Deus e se apropriou da sabedoria? O que você sabe? O que sabe você que nós não sabemos? O que entende você que nós não entendemos? Entre nós há anciãos de cabelos brancos, e alguns de nós são mais velhos que o seu pai. Não está você fazendo pouco caso das nossas consolações divinas e das palavras equilibradas que dizemos a você? Como a paixão arrebata você e como seus olhos saltam para fora, quando você joga o seu rancor contra Deus, soltando protestos com a boca. Como pode o homem ser puro? Como pode ser inocente quem nasceu de mulher? Deus não confia nem mesmo em seus anjos, nem o céu é puro aos olhos dele. Quanto ao menos o homem detestável e corrompido que bebe injustiça como água. Olha para você ver, cara. Deus aqui, ele conhece o coração dos homens, o coração pecaminoso, o coração pecador do homem. Então nós não somos nada, cara, sem Deus. Então é por isso a importância de sempre se arrepender e voltar para os braços do Pai. Porque aqui, como diz, quanto menos o homem detestável e corrompido que bebe injustiça como água. Então nós somos tão pecadores que praticamos injustiça aí como se fosse tomando água. Então por isso, cara, de sempre buscar mortificar as nossas vontades e voltar para os braços do Pai. Escute-me, que eu vou instruir você. Vou contar-lhe aquilo que vi, aquilo que os sábios transmitiram sem nada ocultar, conforme receberam de seus antepassados, a quem foi dado o país, sem que nenhum estrangeiro se instalasse no meio deles. O injusto vive em contínuo tormento, e poucos são os anos reservados ao tirano. Gritos de terror ressoam nos ouvidos dele, e quando está em paz, é assaltado pelo bandido. Não tem esperança de voltar das trevas, porque está destinado ao fio da espada. É jogado como pasto dos urubus e sabe que sua ruína é iminente. O dia tenebroso o apavora, a angústia e a inquietação o assaltam, como rei pronto para o ataque. Porque ele estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, investiu contra ele de cabeça abaixada, protegido por escudo blindado. Com o rosto massageado de gordura e os músculos dos rins bem ungidos, ele habitará cidades abandonadas, casas desabitadas que ameaçam ruir. Não poderá se enriquecer, e sua fortuna não vai durar, nem poderá levar seus bens para o túmulo, nem escapará das sombras, a chama queimará seus brotos e o vento arrancará suas flores. Olha para você ver aqui como é a vida do injusto. Que ele não confie na ilusão que engana, porque a ilusão será a sua recompensa. Antes do tempo, suas folhas murcharão, e os seus ramos nunca mais ficarão verdes. Será como videira que deixa cair suas uvas verdes, como oliveira que perde sua florada. A descendência dos injustos é estéril,
e o fogo devorará a tenda do homem enganador. Quem concebe a maldade, dá à luz a desgraça, e gera no ventre a desilusão. Então a gente vê aqui que o injusto não vive tranquilo, cara. E cedo ou tarde ele vai colher tudo aquilo que ele plantou de ruim. Capítulo 16. Então Jó respondeu: Já ouvi 1000 discursos semelhantes. Vocês são consoladores importunos. Vocês me dizem: será que não há limite para discursos vazios? O que é que leva você a responder assim? Também eu seria capaz de falar como vocês, se vocês estivessem em meu lugar. Eu os afogaria com palavras, balançando a cabeça contra vocês. Será que eu os confortaria com a minha boca? Ou a compaixão frearia os meus lábios? Mas ainda que eu fale, a minha dor não para. Ainda que eu me cale, ela não se afasta de mim. Agora, porém, Deus me esgotou e destruiu toda a minha própria família. Toda a minha família. Ele se levanta como testemunha contra mim e o meu caluniador me acusa na cara. A ira de Deus me ataca e me dilacera, range os dentes contra mim e crava em mim os seus olhos hostis. Abrem contra mim a boca e me esbofeteiam como suas afrontas, todos em massa contra mim. Deus me entrega como presa aos perversos e me entrega nas mãos dos injustos. Eu vivia tranquilo, e ele me esmagou. Agarrou-me pela nuca e me triturou, fazendo de mim o seu alvo. Com seus arqueiros, ele me rodeou, me atravessou os rins sem piedade, e derramou por terra o meu fel. Abriu minha carne, comeu brechas, e como guerreiro me assaltou. Costurei um pano de saco a fim de cobrir a minha pele, e mergulhei o meu rosto no pó. A minha face está vermelha de tanto chorar, e a sombra rodeia as minhas pálpebras, embora não haja violência em minhas mãos e minha oração seja sincera. Terra, não cubra o meu sangue, nem o meu clamor seja abafado. Desde agora tenho uma testemunha no céu, e o meu defensor está lá em cima. Nosso defensor está lá no céu, cara. Por isso a importância de manter a confiança quem está lá em cima, que é o nosso Pai. Ele interpretará as minhas queixas diante de Deus, enquanto diante de Deus os meus olhos derramam lágrimas. Que ele julgue entre o homem e Deus, como se costuma fazer entre as pessoas, porque o número limitado dos meus anos passará e eu farei viagens sem retorno. Trazendo aqui a explicação do capítulo 16, diz o seguinte pra gente: Sentindo-se esmagado pelo próprio Deus, Jó pede que a terra não lhe beba o sangue, que é a vida, e não abafe o seu clamor pedindo justiça. Seus amigos não se Seus amigos não se solidarizaram, e Deus não comparece. Jó então afirma que sua única testemunha de defesa, provavelmente o seu próprio sangue e clamor, servirá de mediador no debate. Capítulo 17. A minha respiração se perturba, os meus dias se apagam e o sepulcro me espera. Estou cercado de zombarias e farto de provocações. Sejas tu o meu fiador diante de ti mesmo, pois nenhum outro se empenharia em ser seu fiador, em ser meu fiador, na verdade. Tu fechaste a mente deles para o raciocínio e por isso não poderão triunfar. São como alguém que convida os amigos para um banquete enquanto seus próprios filhos morrem de fome. Eu me tornei motivo de piada no meio do povo, alguém que recebe cuspidas no rosto. Meus olhos se consomem irritados e meus membros definham como sombra. Ao ver isso, os justos se espantam e o inocente fica indignado contra o injusto. Mas o justo persiste no seu caminho, e quem tem mãos puras redobra a coragem. Voltem-se todos e venham, e entre vocês eu não vou encontrar nenhum sábio. Os meus dias passam e fracassam os meus projetos e os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem que a luz está perto, quando já estão chegando as trevas. Não espero mais nada. O túmulo é a minha casa, e nas trevas farei a minha cama. Eu digo ao túmulo, você é o meu pai, e digo aos vermes, vocês são minha mãe e minha irmã. Onde está a minha esperança? Alguém viu a minha esperança por aí? Ela descerá comigo ao túmulo quando juntos nos afundarmos no pó. Jó aqui, cara, ele se vê aqui na beira do desespero.
Ele está aqui, a gente percebe pelas suas próprias palavras ali de sofrimento que ele está desesperado, tá sem entender por que aquelas coisas estavam acontecendo com ele. Mas vamos continuar aqui para a gente conseguir entender. Capítulo 18. Baldade de Suaz tomou a palavra e disse: Quando é que você vai acabar com esse palavreado? Pense bem e depois conversaremos. Por que você nos considera como animais e pensa que somos idiotas? Você se dilacera com sua própria raiva. Será que a terra vai ficar desabitada por sua causa? Ou será que as rochas vão mudar de lugar? A luz do injusto se apagará, e o fogo do seu lar não brilhará mais. A luz de sua tenda se escurecerá, e a lâmpada que está sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos ficarão curtos, e os seus próprios projetos o derrubarão. Com seus próprios pés ele cai numa rede e caminha sobre uma armadilha. Um laço prende pelo calcanhar e o segura firme. A corda está escondida no chão e a armadilha no seu caminho. Os terrores o rodeiam e amedrontam, perseguindo-o em cada passo. A sua prosperidade se transformará em carestia, e a desgraça estará de pé ao seu lado. A doença devora sua pele e a peste rói os seus membros. Será arrancado de sua tenda na qual confiava, e será arrastado à presença do rei dos terrores. Já se pode habitar na tenda que não pertence mais a ele, espalhando-se enxofre na sua moradia. Embaixo suas raízes secarão, e no alto seus ramos serão cortados. Sua lembrança desaparecerá da terra, e o seu nome será esquecido na vizinhança. Será expulso da luz para as trevas e exilado para fora do mundo. Não terá família nem filhos entre o seu povo, e não deixará sobrevivente em seu território. O Ocidente se espantará com o destino dele, e o Oriente ficará horrorizado. Esse é o destino do injusto, a situação de quem não reconhece a Deus. Olha para você ver. Esse é o destino do injusto, a situação de quem não reconhece a Deus. Não precisa nem comentar, né, cara? A própria palavra aqui já nos mostra qual é o destino daquelas pessoas que escolhem não viver nos caminhos de Deus e preferem viver no caminho da injustiça do que nos caminhos de Deus. A própria palavra aqui já está bem clara. Vamos agora para o capítulo 19. Então Jó respondeu: Até quando vocês continuarão a me afligir e a magoar-me com suas palavras? Já por 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de zombar de mim. Se eu, por acaso, tivesse errado, o erro seria problema meu. Vocês querem cantar vitória jogando-me na cara a minha vergonha? Fiquem sabendo que foi Deus quem violou o meu direito e me envolveu em suas redes. Eu grito, violência, e ninguém me responde. Peço socorro e não me fazem justiça. Deus cercou o meu caminho e não tenho saída. Ele encheu de trevas a minha estrada. Despojou-me da minha honra e me tirou a coroa da cabeça. Ele destruiu tudo ao meu redor e tenho de ir embora. Arrancou a árvore de minha esperança. Sua ira se inflama contra mim e ele me trata como a seu inimigo. Seus esquadrões chegam em massa, abrem caminho até mim e fazem um cerco ao redor da minha tenda. Meus irmãos me abandonam e os meus parentes me tratam como estranho. Os vizinhos e conhecidos desapareceram e os meus familiares me esqueceram. Minhas empregadas me tratam como estranho, como se eu fosse um desconhecido. Chamo o meu empregado e ele não me responde, mesmo que eu lhe implore. A minha mulher tem nojo do meu hálito e os meus irmãos têm nojo do meu cheiro. Até as crianças me desprezam e quando tento me levantar, elas me cobrem de insultos. As pessoas mais íntimas têm horror de mim e contra mim se voltam os amigos mais próximos. A minha carne apodrece por baixo da pele e os meus ossos se desnudam como dentes. Tenham piedade, meus amigos, tenham piedade de mim, porque a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus e não se cansam de me torturar? Então Jó aqui ele está se sentindo totalmente abandonado ali no sofrimento. Oxalá escrevessem essas minhas palavras e as gravassem numa placa, e com cinzel de ferro e estilete fossem escritas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que no fim se levantará acima do pó. Mesmo com a pele aos pedaços e em carne viva, eu verei a Deus. Eu mesmo o verei,
e não outro. Eu o verei com os meus próprios olhos. Minhas entranhas queimam dentro de mim. E se vocês disserem, como vamos persegui-lo? Que pretexto encontraremos para acusá-lo? Temam a espada, pois a espada pune a injustiça, e vocês reconhecerão que existe um juiz. Eu trouxe até a explicação aqui pra gente, que fala o seguinte, desse capítulo 19 aqui. Jó não pode mais contar com a solidariedade de ninguém. Apesar de tudo, sabe que é inocente, e não lhe importa se os outros o consideram pecador por estar sofrendo. Ele declara que nessa condição terá uma experiência de Deus com os próprios olhos, superando aquela concepção veiculada pelo dogma da retribuição. Na verdade, Deus não condena o justo que sofre. Antes, se solidariza com ele e o defende contra essa própria teologia, que considera qualquer sofredor como pecador. Então não significa, as pessoas acham que sofrer significa que está em pecado. Não, por muitas vezes Deus está te colocando ali numa situação para que você saia muito melhor daquela situação. É como se fosse ali um ensinamento. Então ele permite que aquelas coisas aconteçam, não para o seu mal, mas sim para você colher coisas boas. O tema do Redentor no versículo 25 prolonga o tema do árbitro e da testemunha da defesa, salientando que é necessário um mediador vivo entre o homem e Deus. Vamos agora aqui para o capítulo 20 para a gente poder finalizar. Sofar de Naamate tomou a palavra e disse: Meus pensamentos me obrigam a responder, pois eu me sinto inquieto. Acabo de ouvir uma lição insolente, e por isso minha razão me leva a replicar. Você não sabe que desde sempre, desde quando o homem foi colocado sobre a terra, o triunfo dos injustos é passageiro e a alegria do perverso dura apenas um instante? Olha para você ver. Desde quando o homem foi criado, cara, desde sempre, desde quando Deus colocou o homem na terra e que a injustiça veio a atacar esse mundo, o pecado veio a afligir o coração dos humanos, cara, os injustos, eles podem até ter algum sucesso ali, ter até alguma vantagem, vamos assim dizer. Mas, cara, hora ou outra, cedo ou tarde, eles vão colher aquilo que eles plantaram. Então a gente vê aqui, ó, o triunfo dos injustos é passageiro e a alegria do perverso dura apenas um instante. Então, cara, é a importância de tanta injustiça no mundo, você se converter, colocar os seus olhos verdadeiramente na vida, que a vida é Deus, e ter certeza, cara, que é em Deus que nós devemos ter esperança, pois Deus, cara, ele nos enche. Tudo aquilo, aquele vazio que você sente, aquela tristeza que você sente, pode ter certeza. Quando você vira os seus olhos para Deus, tem coisas, cara, que só Deus vai poder preencher. Só Deus vai poder te tornar aí uma pessoa realmente feliz, que tem a felicidade verdadeira. Então, cara, deixa Deus preencher o seu coração, deixa Deus preencher o seu vazio. Pode ter certeza, cara, que Deus vai tocar a mão em você e ele vai encher de graça a sua vida. Então, basta confiar, se converter e amar a Deus sobre todas as coisas. Siga a Deus sempre, 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 sempre. Embora sua ambição se eleve até o céu e toque com sua cabeça as nuvens, ele perecerá para sempre como esterco e os que o viam agora perguntam: onde está ele? Ele se desfaz como um sonho e não o encontram. Ele desaparece como visão noturna. Os olhos que o viam não o verão mais, e a sua morada não mais o reconhecerá. Seus filhos terão que indenizar os pobres, suas próprias mãos devolverão suas riquezas. Seus membros ainda cheios de juventude se deitarão com ele no pó. O mal era doce na sua boca e ele o escondia debaixo da língua. Ele o saboreava sem o engolir, segurando-o no céu da boca. Pois bem, esse alimento apodrecerá no seu ventre e se transformará em veneno de cobra. Vomitará as riquezas que engoliu, porque Deus as arranca do ventre dele. Segurará veneno de serpente e as presas da víbora o matarão. Nunca mais verá as fontes de óleo, nem os rios de leite e mel. Terá que devolver sem usar os frutos do seu trabalho e não desfrutará do que ganhou no comércio. Porque explorou e desamparou os pobres e roubou casas que não tinham construído. Porque não soube acalmar sua cobiça, não salvará nenhum de seus tesouros. Nada escapa de sua voracidade, e por isso sua prosperidade não durará. Da abundância cairá na miséria,
e os golpes da desgraça cairão sobre ele. Para lhe encher o ventre, Deus lhe enviará o incêndio de sua ira e sobre ele fará chover suas flechas. Caso escape das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. A ponta da flecha sai brilhando de suas costas depois de ter atravessado o fígado, enchendo-o de pavor. Todas as trevas serão reservadas para ele, e um fogo não aceso por homens o devorará, consumindo tudo o que resta de sua tenda. O céu revelará a injustiça dele, e contra ele a terra se erguerá. Um dilúvio arrastará sua casa, como as cataratas no dia da ira de Deus. Essa é a parte que Deus reserva para o injusto. Essa é a herança que Deus lhe prepara. Então a gente finaliza aqui com a leitura de hoje. Eu vou deixar uma pergunta e uma reflexão para você, que também fica para mim. Jó, ele estava sendo injusto ou ele estava sendo justo? Porque que os amigos mostram aquele fim que os injustos, na verdade, têm, mas Jó se diz aqui inocente. Então fica aí a reflexão. Vamos aqui continuar dias após dia. Hoje a gente finaliza por aqui, mas fica essa reflexão aí. Vamos refletir para a gente, quem sabe, responder essa pergunta aí no final do livro de Jó. Jó estava de fato falando a verdade ou seus amigos ali tinham um pouco de razão? Veremos. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.